Foi aqui que minha mãe se inspirou para me dar o nome, Joel. Eu sou o terceiro de 3 irmãos. O primeiro homenageou um jogador de futebol, o segundo um cantor, e o terceiro ela já tinha se convertido um profeta. Pôs o nome de Joel. Eu louvo sempre a Deus, porque ela não pôs o nome de Naum, de Abacuque, desses nomes aí, Sofonias. Já pensou? Como é o nome do seu pastor? Sofonias. Parece sanfona. Joel capítulo 3, versículo 14. Joel 3, 14. Texto sagrado, ele diz assim: multidões no vale da decisão. Vamos repetir isso? Diga forte assim: vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Pode se assentar. Eu tenho liberdade da parte de Deus de não falar agora de manhã tudo que eu iria falar nessa mensagem. Eu vou pregar à noite essa mensagem. Provavelmente à noite eu não vou falar o que eu falei agora, embora outros irmãos estão aqui, até porque eu não me programei para nada disso. Eu nem estava lembrando, há 1 minuto antes do culto, que hoje era meu aniversário pastoral. Na hora que eu subi, ou ia subir, que eu percebi e orientei minhas filhas e a Leonor para subirem comigo. Então, eu entendo que eu preciso e vou resumir o que eu vou pregar à noite. Em 15 a 20 minutos, eu vou falar com vocês sobre essa palavra. Espero que ninguém saia daqui dizendo a mensagem hoje foi curta. Porque, na verdade, a mensagem já aconteceu. Muitas pessoas se acostumam com uma formalidade, uma liturgia religiosa, e acreditam que a mensagem ela é feita através de 3 tópicos, e com um esboço que começa, que tem conclusão. E nossa vida é uma mensagem, é uma pregação. E as marcas do Evangelho precisam estar na nossa vida. Mas eu não quero deixar vocês sem ter uma visão do que nós vamos meditar durante a semana nas casas, na terça-feira nos grupos pequenos que se reúnem nas casas, sábado que vem à tarde também outros grupos se reúnem, são os 2 dias reservados para os grupos pequenos se reunirem. E também não quero deixar vocês sem essa informação básica. Evidentemente, aqueles que não puderem vir à noite, aqueles que puderem, voltem à noite para ouvir a palavra de Deus, na sua exposição completa. Mas eu preciso dizer para vocês que o avivamento que Deus quer para a igreja, que Ele dá para a igreja, ele depende das decisões que nós estamos tomando no dia a dia da nossa vida. Porque o avivamento não acontece coletivo, ele tem a sua expressão na coletividade, mas ele acontece individualmente. O avivamento acontece numa pessoa. A vida de Deus se manifesta numa pessoa. E quando uma pessoa que é avivada se reúne com outra pessoa que é avivada, e uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta pessoas avivadas se reúnem, não tem que ter uma multidão de avivados, mas alguns avivados se reúnem, então isso tem um poder de influência muito grande ao redor e alcança outras pessoas, com o reflexo do avivamento. Mas esse avivamento depende dessa pessoa que vai ser avivada, nas decisões que ela toma, principalmente nos momentos de conflito que ela tem na vida. Tomar decisões quando a mente está clara, quando não tem problema nenhum, quando o bolso está cheio, quando o coração está limpo, quando não tem dificuldades, quando tudo está dando certo, é muito fácil. Há um painel, há um quadro limpo na frente, há um pano de fundo agradável, tem o cheiro das flores, não tem nenhuma dificuldade ou contrariedade, a mente está tranquila, pastor Francisco. Então, nesse momento, até pessoas tolas são capazes de tomar boas decisões.
Mas as pessoas que estão buscando a vida de Deus na sua vida, um avivamento, elas precisam, e Deus dá capacidade para elas, não é um esforço humano, não vem da capacidade humana, é capacidade dada por Deus para quem busca a Deus. Elas precisam, na hora que a nebulosa apareceu, o tsunami se manifestou, as trevas surgiram, o diabo se levantou, os problemas cercaram, e no meio desses conflitos todos, ela consegue ter a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ela consegue ter a alegria do Senhor, que é a sua força. E não é circunstancial, não depende das coisas que estão acontecendo ao redor. Ela consegue ter a tranquilidade do Senhor, para na hora de agir, de falar, de fazer alguma coisa, não ser impelido pelos impulsos das suas emoções que estão aceleradas, não ser impelido pelos problemas que estão fazendo pressão. Não! O avivamento depende de pessoas que tomam decisões certas na hora dos seus conflitos. Pessoais, familiares, não importa. Mas tomam decisões certas. Vocês sabem que a Bíblia traz toda uma linguagem simbólica e fala de lugares. E os lugares têm uma significância muito grande na Bíblia. Tem lugares na Bíblia que o que aconteceu naquele lugar mudou toda uma história de um povo e de uma geração. E aquele lugar ficou marcado. Nós estamos falando de um lugar, nesse texto de Joel, capítulo 3, chamado Vale de Josafá. Na verdade, esse lugar é narrado pelo menos em 3 lugares na Bíblia, com conotações diferentes e com nomes diferentes, mas é o mesmo lugar. Diga, mesmo lugar. Mesmo lugar. Aqui, no livro de Joel, é chamado de o Vale de Josafá, que é o lugar das decisões. Multidões, multidões no Vale de Josafá. Ali é o lugar de tomar decisão. O lugar é até chamado de Vale da Decisão, sendo o Vale de Josafá. No contexto bíblico, na história, nós sabemos que esse texto do capítulo 3 fala de um julgamento futuro das nações. Então está se reportando a uma época futura, quando todas as nações, países da terra, serão julgadas pelo Senhor, para que sejam escolhidos. Mateus 23, 24 fala disso. As nações que vão continuar existindo depois que o Senhor voltar à terra, para reinar por 1000 anos na terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai reinar por 1000 anos na terra. E que aqueles que sofreram com ele vão reinar com ele, porque serão ressuscitados para reinar com ele durante 1000 anos na terra. Mas nem todas as nações permanecerão na terra. O texto de Joel 3, Mateus 3, 24, vai explicando para a gente que a forma como as nações trataram o Evangelho e Israel, o povo de Deus, ou seja, a forma como trataram Deus, é que vai determinar se elas vão ser extintas ou elas vão continuar existindo. Nós temos muitos exemplos na Bíblia e na história de nações que deixaram de existir. Então não é um fato inédito e incomum nações serem exterminadas, deixarem de existir. E é isso que vai acontecer. Então nesse texto nós vamos para um lugar escatológico, onde fala que haverá um julgamento das nações. Aliás, o nome Josafá quer dizer o Senhor julga. Josafá literalmente significa o Senhor é juiz. O Senhor está julgando. Está julgando o que no Vale de Josafá? As decisões que estamos tomando. Trazendo para a particularidade da tua vida, tudo que você está decidindo fazer, o Senhor está julgando. Você vive no Vale de Josafá. E o Senhor está com seus olhos colocados na sua vida, julgando o que você está fazendo. O Senhor não pune pessoas nessa época da graça com destruição e desgraça. Mas nessa época da graça, nós continuamos responsáveis pelas nossas atitudes e decisões. E elas têm, como toda causa tem um efeito, elas também têm um efeito. Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece. Aquilo que o homem semear, ele também vai colher.
O julgamento de Deus se dá na lei da semeadura. Aquilo que a pessoa semear, ela num futuro vai colher. O nosso problema é o imediatismo e nós achamos que hoje nós aprontamos uma e nos saímos bem, não aconteceu nada errado, tomamos uma decisão errada, mas as coisas continuam do mesmo jeito, o sol nasceu, a chuva veio, a comida está na mesa, e isso acontece hoje, daqui uma semana está do mesmo jeito, daqui um mês, daqui um ano, e a gente pensa, eu fiz aquilo, quebrando valores, destruindo os princípios de Deus, mas tudo bem, passou em branco? Não, o julgamento é lei da sementeira. Planta hoje para colher depois. Esse depois pode ser amanhã, pode ser depois de 10 anos. Dependendo da árvore, da semente que foi plantada. Deus julga nossas decisões. Como que Ele julga? Com a semente que nós plantamos. Ela vai produzir o seu fruto conforme a sua espécie. Então, em Joel, capítulo 3, nós temos esse lugar chamado de Vale de Josafá. Depois nós temos no Salmo 84, a outra menção sobre esse mesmo lugar. E aqui o Vale de Josafá é chamado por outro nome. No Salmo 84, o Vale de Josafá é chamado de Vale de Baca. Versículo 6 diz assim: ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. E aí vem a sequência do versículo. Mas basta isso, ao passarem pelo Vale de Baca. Baca, no hebraico, significa um lugar árido, um lugar seco, um lugar de sofrimento, um lugar de lágrimas. Esse Salmo 84, ele está se reportando a um tipo de pessoa que passa pelo Vale de Baca e transforma o Vale de Baca. Percebam, passa pelo vale seco, árido, versículo 6, estou traduzindo, Baca, lugar seco, árido, que todo mundo sofre, lugar de lágrimas, lugar que ninguém quer passar, lugar que ninguém quer ficar. Mas tem um tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa está definida nos versículos anteriores desse Salmo 84, são pessoas que amam a presença de Deus. É assim que eu resumo os versículos 1 a 5. Pessoas que preferem a presença de Deus do que qualquer outro lugar. Aqui de forma poética, o salmista diz até: o pardal encontrou casa, a andorinha achou ninho para si, mas nós escolhemos os teus altares, Senhor. Nós encontramos a tua presença, a tua casa, o lugar onde o Senhor se manifesta. E nós queremos este lugar para a nossa vida. Esses versículos falam que essas pessoas encontram força em Deus nas suas dificuldades, no versículo 5. E elas se tornam felizes porque elas encontram força em Deus. No versículo 4 diz que elas habitam na casa do Senhor, na presença do Senhor, e são felizes por causa disso. O texto mostra que essas pessoas são peregrinas de coração. Diz, eles estão aqui na terra como peregrinos, eles não se sentem desse mundo, eles não se moldam a esse mundo. De coração eles se afastam desse sistema do mundo de podridão e pecado, porque eles preferem a presença do Senhor. E fala, esse tipo de pessoa passa pelo Vale de Baca, mesmo lugar, chamado aqui de Baca. Passa pelo Vale de Lágrimas e transforma esse lugar. Nota, as chuvas de outono, versículo 6, enchem as cisternas. Lugar seco, lugar árido. Mas vem chuva nesse lugar. Essas pessoas especiais, diga, pessoas especiais. Essas pessoas especiais que amam a Deus e a presença de Deus. Eles não fogem do Vale de Baca. Eles não se destroem no Vale de Baca. Eles não destroem no Vale de Baca. Mas quando eles chegam no seu lugar de sofrimento, eles encontram força no Senhor. Eles mantêm a alegria no Senhor e na sua presença. E eles transformam o Vale de Baca em um lugar onde tem até chuva. Mudam uma realidade, mudam uma circunstância, mudam uma situação. Deus quer levantar pessoas que saibam mudar situações. Deus quer levantar pessoas na terra, na igreja, nas famílias, que tenham capacidade de mudar situações. É esse tipo de gente que faz isso. A maioria das pessoas não são assim, irmãos. A maioria das pessoas, fala para o seu irmão, são camaleões.
A maioria das pessoas são como camaleão. A característica do camaleão é se adaptar ao ambiente e se camuflar no ambiente. O camaleão, ele chega perto de uma árvore de tronco marrom e ele fica marrom. Ele vai perto de uma folha verde e ele fica verde. Ele se adapta ao lugar e ele parece com o lugar. Essas pessoas não são assim. Elas chegam no lugar que cheira mal, mas o perfume de Cristo na vida dela exala em todo o ambiente e transforma o aroma daquele lugar com o passar do tempo. Pessoas que passam pelo vale de Baca. Terceira citação bíblica desse mesmo lugar está em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 20. Aqui, o vale de Josafá de Joel, o vale de Baca do salmista, é chamado de vale de Beraca. Mesmo lugar. Mas aqui agora é o vale de Beraca. O versículo 26 fala de uma reunião que aconteceu no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. E por isso até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Rapidamente, um ponto na história. O rei Josafá está governando e exércitos se reúnem. Os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir, que está na Jordânia. Esses três exércitos se reúnem para atacar Josafá com o objetivo de expulsá-los da terra que eles estão. Israel, Judá, Jerusalém, afastá-los de lá e tomar posse daquela terra. É um momento de guerra, de luta. Josafá reconhece a sua fraqueza e ele diz: Senhor, não podemos, não temos capacidade, não conseguimos enfrentar, versículo 12, do capítulo 20, 2 Crônicas, versículo 12, não conseguimos enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não temos capacidade. Ele continua: não sabemos o que vamos fazer, não temos ideia de como vamos lutar e reagir. Essa é a situação. Mas o Senhor responde para ele, e você conhece muito bem a forma que Deus responde. Perceba aí, essa promessa é para a tua vida. No versículo 15, o Senhor diz para ele: a batalha não é de vocês, mas é de Deus. No versículo 17, o Senhor diz para eles: vocês não precisam lutar nessa batalha. Agora nós estamos num campo de batalha. Transferindo para a nossa vida, estamos nas nossas lutas, na batalha espiritual contra demônios, no nosso conflito familiar, na nossa luta do dia a dia, na busca da sobrevivência, do sustento, da harmonia, da espiritualidade. Estamos lutando, estamos batalhando. Os inimigos são fortes, se levantam e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Mas surge a voz de Deus dizendo: essa luta é minha. Essa luta é minha. Surge a voz de dentro: vocês não terão que lutar, essa luta é minha. Mas isso é um problema. Pastor, por que isso é um problema? Porque quando Deus fala: a luta não é de vocês, é minha, e vocês não precisam lutar, muita gente cruza os braços e fala: eu vou para a praia. Os problemas estão aí os exércitos dos moabitas, dos amonitas e os exércitos da montanha de Seir se reuniram, estão acabando com a minha família, com a minha espiritualidade, com o meu trabalho, com as minhas finanças, com a minha saúde, mas eu tenho uma promessa: a luta é do Senhor, e eu não tenho que lutar, eu vou dormir. Esse é o problema. Preste atenção numa coisa: assim que o Senhor fala, a luta é do Senhor, não é de vocês, vocês não terão que lutar. No versículo 17, o Senhor diz: tomem suas posições. Opa! Vocês não têm que lutar nessa batalha, mas tomem as suas posições. Pronto, acabou a praia. Acabou deitar no sofá no meio da batalha. Porque não é essa a posição. Os indicativos mostram outras posições.
Não vai ter que ir lá lutar. Você não tem condição de resolver esse problema. Você não pode acabar com essa situação. Você não tem como expulsar esses exércitos. Essa luta familiar, você não consegue acabar com ela. Ela é muito forte. Essa dificuldade financeira é muito forte. Essa doença é terminal. Você não consegue acabar com ela. É Deus que está lutando. A batalha é dele, mas toma o seu lugar. Deus vai lutar, mas você toma o seu lugar. Vocês lembram lá no começo da história de Israel, quando Moisés, foi Moisés, eu não li essa história faz bastante tempo, me veio à mente agora, me ajude se eu errar em algum detalhe, mas Moisés tinha uma batalha lá e Moisés sentou numa rocha e os exércitos inimigos, que eu não sei qual agora, que eu não lembro, vieram atacar e ele levantava as mãos e o exército do Senhor prevalecia. Ele abaixava as mãos, perdia. Então vieram Ur e Arão segurarem as suas mãos. E enquanto as mãos estavam levantadas, o exército vencia. Então veio gente ajudá-lo a ficar com as mãos. Veja, tinha um lugar para Moisés. Era o Senhor que ia lutar. Era o Senhor que estava destruindo os inimigos. Era o Senhor que estava acabando com os problemas. Mas Moisés tinha que tomar o seu lugar. E o lugar para Moisés era sentar, era descansar, era confiar. Mas era estar de mãos levantadas. Eu não vou entrar nisso porque tem muitas significâncias levantar as mãos. Mas era estar de mãos levantadas. Tem muita gente que está sofrendo e vai continuar sofrendo porque fica lá na promessa. Deus é que vai lutar, Deus é que vai fazer. Mas esquece que o Senhor diz, mas toma o seu lugar. E não ocupa a posição, o lugar que tem que ocupar. Mas qual é o lugar que temos que ocupar? Isso eu falarei à noite. Tenho que ser fiel à palavra que eu disse de 20 minutos e bateu 20 minutos agora. Não quero fazer suspense. É que eu tenho a proposta no coração de não ter cultos com mais de 2 horas. Às vezes passa, semana que vem vai passar. É festa, hein? Vem preparado. Toma até banho e põe desodorante. Semana que vem é quente o negócio aqui. Tá? Então, mas hoje não. Hoje eu quero ficar dentro da minha proposta. Para os irmãos voltarem alegres para casa, descansados, terem um domingo abençoado. E, se possível, voltarem à noite. Eu não estou fazendo isso para suspense, eu não estou fazendo isso porque programei. Não programei, mas veio alguma coisa aqui que eu precisei fazer. Creio que foi direção e importante, então não programei. Mas, eu vou terminar a mensagem só. Dizendo que quando você toma o teu lugar, à noite eu digo qual é o teu lugar. Aí você tem condição de tomar decisões certas. Aí o Senhor luta a batalha. Aí o Senhor faz o impossível. Aí o Senhor resolve o que não tem solução. Aí o Senhor abre porta onde não tem porta. Aí o Senhor levanta provisão onde não tem provisão. Aí o Senhor se levanta do seu trono. Aí o diabo foge. Aí os demônios fogem. Aí as lutas parecem que não eram nem lutas, porque elas perdem o potencial, elas perdem a força. Porque quando a gente luta, a gente cansa, a gente fica desgastado. Mas quando o Senhor luta, a gente fica feliz e alegre, porque a vitória é do Senhor. Ele é general de guerra. Ele é general na batalha. A vitória vem em nome do Senhor. E é o Senhor que luta por nós. É o Senhor que batalha por você. É o Senhor que batalha aquilo que você pensa que é o seu problema. Apenas tome o seu lugar. À noite a gente fala sobre o lugar. Tá bom? Deus seja louvado. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Eu ia orar pelos homens de novo hoje, como oramos alguns domingos atrás, mas o Ricardo, ele orou não, ele chamou os homens para ficar em pé. E a palavra dele é a palavra que tem que ser dada aos homens, que eu daria hoje e faria uma oração. Já está feito. Pode não ter orado, mas só a palavra já foi a exortação para a nossa vida. E veio a mensagem também, quem tem um homem aí perto, fala para o homem, toma a sua posição, meu irmão. Obrigado, vou tomar. Todos os dias. Antes deles cantarem, deixa eu falar com vocês um pouco. E depois a gente canta. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, nós entregamos ao Senhor esse tempo precioso da mensagem da palavra. E pedimos que os efeitos dessa mensagem se façam sentir na nossa vida no dia a dia. Estamos no Vale de Josafá, lugar das decisões. E esse vale, Senhor, também é o vale de Bacá, onde tem muita terra seca.
Mas tem um povo que transforma o vale de Baca em o vale de Beraca. E faz dali um lugar, Senhor, de louvor, de adoração ao Senhor. É isso que diz o texto sagrado. Que aquele povo, depois de ver a vitória que o Senhor deu para eles, começaram a louvar o Senhor. Começaram a engrandecer ao Senhor. Mas antes da vitória eles já estavam louvando o Senhor. Porque eles transformaram o vale de Baca em o vale de Beraca. E fizeram dali um lugar onde o Senhor é reconhecido como Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.